Boa noite, meu nome é Marcelo e o meu projeto é Projeto de uma Unidade Lógica Aritmética, usando a tecnologia Wave Pipeline. Meu nome é Marcelo, meu orientador é o Luiz Carlos Moreira, colaboradores Walter Silva e Vitor Coribara. A introdução do meu projeto é que a tecnologia e a demanda por sistemas mais eficientes no processamento de dados tem crescido exponencialmente. Nesse contexto, o projeto de uma unidade lógica aritmética, nos quais suas finalidades envolvem realizar operações aritméticas como soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos começar pelo o que é pipeline simples. O pipeline simples tem como apenas uma palavra de dados, o regimento determinado pelo caminho mais longo em qualquer estágio. Um pipeline convencional, o sistema é dividido em blocos lógicos separados por registradores que sincronizam com os dados de um clock de referência. Wave Pipeline é uma palavra de dados ativa simultaneamente em uma fatia lógica. O rendimento é limitado pela diferença entre o caminho mais curto e o caminho mais longo. Um sistema Wave Pipeline, porém menos registradores, contém menos registradores no caso, desculpe. Nos métodos e procedimentos, nós vamos ver a revisão bibliográfica, a implementação de um esquemático e teste nos circuitos que compõem a ULA e os resultados dos testes. Com objetivo. O trabalho tem como objetivo projetar e validar uma unidade lógica aritmética empregando a técnica Wave Pipeline, tecnologia Wave Pipeline. Nós estamos usando um circuito com a tecnologia CMOS 180 nanômetros. A composição do circuito é de 4 blocos aritméticos básicos: somador, subtrator, multiplicador e divisor. Nos métodos e procedimentos, nós vamos ter uma revisão bibliográfica, que foi feita uma revisão bibliográfica bem aprofundada para entender o que era a técnica Wave Pipeline. Métodos e procedimentos. Teste do circuito Half-Adder, porque todos esses circuitos são compostos de subcircuitos. O circuito somador, subtrator, divisor, multiplicador, acompanha a ULA, todos eles têm o Half-Adder e o Full-Adder. No Half-Adder eu fiz testes para poder entender a velocidade com que se propaga a velocidade entre a entrada e a saída, para ter uma noção mais ou menos se esse é melhor, nós temos mais registradores ou menos registradores, seria pipeline ou wave pipeline. Métodos e procedimentos. Teste do circuito Full-Adder, eu fiz a mesma coisa. Como o Full-Adder ele tem mais entradas e saídas, ele deu um pouco mais de trabalho, mas valeu a pena para ter uma noção de como ele ficaria. Eu coloquei alguns buffers para poder deixar todas as ondas que se seguem ao longo do circuito mais ou menos no mesmo tempo, para eu poder ter uma média de tempo e de como ele funciona. Métodos e procedimentos. Esse foi um dos métodos que eu usei para poder chegar no circuito. Eu montei algumas portas lógicas, esses circuitos, mostrando esses desenhos, sobre como cada uma se comporta, o atraso de cada uma no total, que é como esses circuitos funcionam, para poder montar cada tabela que eu fiz. Essa é uma das tabelas que eu tinha feito. Eu fiz várias implementações usando o software Cadence, montando os circuitos e testando eles separadamente. Depois eu montei todos eles na ULA. Esse é o circuito somador. Esse é o layout que eu fiz dele. Esse é o circuito subtrator, o layout que eu fiz. O circuito divisor de 4 bits, o seu layout. O multiplicador de 4 bits e o seu layout. Estes foram os testes que eu fiz de cada um, mostrar que cada um funciona tanto com o somador quanto a velocidade que ele tem mais ou menos de entrada e saída. No teste do somador, ele funcionou com 1,150 nanosegundos mais ou menos entre entrada e saída de sinal. No teste do subtrator, entre entrada e saída, 120 nanosegundos. No multiplicador, 1 nanosegundo. E no divisor, 136 nanosegundos mais ou menos. Na figura da unidade lógica,
Esse foi o circuito da ULA que foi montado como total. Os circuitos que foram utilizados, o atraso que cada um deles tem do sinal de entrada e do sinal de saída, e a frequência que eles conseguem chegar. Na conclusão, a ULA valida a técnica with pipeline, que ajuda muito. Os blocos aritméticos alcançaram uns atrasos, a redução de registradores diminui a área de consumo, desempenho superior ao pipeline convencional. Agradecimentos especiais aos meus professores. Obrigado.